Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. Leremos a partir do versículo de número 19. Efésios 2, 19 a 22. Muito bem, queridos, hoje nós começamos uma sequência de mensagens cujo tema será ser igreja. Ser igreja. Pela manhã, sempre que o calendário nos permitir, quando nós não tivermos uma data especial, como Dia das Mães, como Dia da EBD, ou outro evento assim, nós trabalharemos com a igreja mensagens com caráter muito doutrinário, com foco no que é a igreja. Talvez você seja membro da igreja há muitas décadas, muitos e muitos anos, e nunca teve uma reflexão aprofundada, um pouco mais organizada, sobre o que a igreja é, sobre como ela deve funcionar, sobre como ela deve viver a sua caminhada, o seu ministério. Então, a fim da gente poder tratar isso, a gente vai trabalhar 8 mensagens, começando de hoje e avançando até o início do mês de julho. É possível que talvez a gente tenha que fazer um ajuste aqui ou ali, e a gente vá um pouquinho além, ou a gente termine um pouquinho antes, mas a ideia é você poder ter um conteúdo, um conhecimento, e também o despertamento da parte do Senhor, de maneira organizada, acerca do que é a vida da igreja. Também, como nós temos aí a nossa gravação, nossa transmissão ao vivo, os irmãos que nos acompanham de casa, ou aqueles que eventualmente não possam vir por uma escala de serviço, por algum trabalho, podem depois acompanhar as mensagens através do canal do YouTube de nossa igreja. E o tema de hoje, sendo a nossa introdução a essa série de mensagens, é ser igreja. E eu quero convidar você a imaginar a igreja. Imagine a igreja na sua cabeça. Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa no conceito igreja? Pensou? Imaginou? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando pedido que pense sobre a igreja, ou que imagine a igreja, logo teve diante dos seus olhos o prédio, o endereço. É bem possível que a maioria de nós confunda, e o tempo todo a gente acaba por dizer assim, eu vou na igreja. Quando a gente fala eu vou na igreja, a gente vem aqui, né? Avenida Ministro Fernando Costa, 737. E a gente tem as nossas agendas aqui nesse lugar. E muitas vezes a gente imagina o quê? Essa fachada bonita. A gente imagina esse templo, esse santuário. A gente imagina essas janelas bonitas. A gente imagina os bancos. A gente imagina a estrutura. A gente, com muita frequência, confunde a igreja com o seu prédio. Mas, na verdade, a igreja não é o prédio, a igreja não é a placa, a igreja não é o CNPJ, a igreja não é a denominação. A igreja são as pessoas, não isoladamente, mas em conjunto, reunidas, como um corpo, como uma família. Ser igreja, portanto, é ser família de Deus. É viver como sendo esse corpo unido, que experimenta profunda comunhão e anda junto, enquanto cumpre a grande comissão que o Senhor Jesus nos entregou. Com base então nesse texto, nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre o que significa ser igreja. E a gente tem um apanhado, um resumo também no texto pastoral que você tem no seu boletim, e no estudo de pequeno grupo multiplicador. Fica para você também a recomendação de ler com a sua família e meditar durante a semana nesse texto, que vai te ajudar a compreender melhor aquilo que hoje e agora nós vamos compartilhar. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Diante da leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Santo e bendito Deus, estamos diante da Tua palavra e clamamos que o Senhor fale conosco, precisamos Te ouvir. Precisamos, ó Deus, sair deste lugar alimentados, com nossa alma alimentada, instruída, fortalecida pelo Senhor, compreendendo o que é ser igreja e a importância de viver a vida da igreja e de compor efetivamente essa comunidade, compreendendo que a igreja não são seus programas, que a igreja não é a sua estrutura, que a igreja não é a sua administração, mas a igreja é um organismo vivo, e é o Senhor mesmo quem sopra dessa vida no meio do teu povo, que anda junto, unido, para cumprir a missão que o Senhor tem para nós. Nos instrua, fortalece as nossas almas, é a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, queridos, Paulo nos ensina que ser igreja é pertencer ao povo de Deus, viver como família de Deus, estar firmado em Cristo e ser edificado com os irmãos para a habitação de Deus no Espírito. Em primeiro lugar, ser igreja é pertencer ao povo de Deus. Ser igreja é pertencer. Note no verso 19 como o apóstolo Paulo descreve essa comunidade e a nossa comunhão. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e também da família de Deus. Nós pertencemos, sim, ao povo de Deus. Note que ou você pertence a um povo ou você não pertence. Existem vários povos, não é assim? Por exemplo, no Brasil, nós temos vários povos indígenas, não é? Quantos aqui conhecem uma pessoa de origem, de etnia indígena? Levanta a mão aí. Muitos de nós conhecemos. Eu não tenho ascendência indígena, mas o meu amigo, que é indígena, ele na verdade é todo indígena, né? Pai, mãe, avô, avó e tudo mais. Eu não pertenço àquele povo, ao povo do meu amigo. Deu para entender? O meu amigo que estudou comigo no seminário, ele é do povo Terena, uma etnia indígena brasileira. Ele é do povo Terena, eu não sou. Perceba que o texto começa descrevendo a mim e a você como pessoas que não fazem parte de um povo, que estão alijados, que estão alheios, que estão fora de um povo. Antes, vocês eram como peregrinos e estrangeiros. Em relação ao povo de Deus, era assim que nós nos encontrávamos, do lado de fora. Fora dos limites, fora desse grupo, dessa comunidade, dessa família chamada povo de Deus. Mas note que o texto nos dá uma adversativa. Mas agora a realidade de vocês é outra. Mas agora a vida de vocês mudou. Mas agora a história pregressa ficou para trás. Essa história anterior, ela não mais faz parte da sua realidade. Por quê? Porque Deus transformou a sua história através do Evangelho. Se tem uma palavra bonita na Bíblia, é o mais, o porém, o todavia. Antes, fora do povo de Deus. Antes, longe das alianças de Deus. Antes, excluído das promessas de Deus. Mas agora, concidadão com os santos. Que coisa maravilhosa. Se você for ler a sua Bíblia e vai até o segundo capítulo da primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu às igrejas, aos crentes da dispersão, você vai ali aprender que ele descreve o povo de Deus a partir dos símbolos do Antigo Testamento. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de
propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele emenda, citando o texto de Oséias, fazendo uma referência ao profeta Oséias: vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês que antes não haviam alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. O antigo Israel, por causa das suas muitas iniquidades, foi apelidado por Deus, naquela ilustração tão terrível, ao mesmo tempo vívida, na vida do próprio profeta Oséias, de não meu povo. Oséias foi chamado a tomar uma mulher imoral. Ele tomou aquela mulher chamada Gomer, e com ela teve 3 filhos. Qual era o nome dos 3 filhos? Só nome terrível, que nenhum de nós vai colocar em nenhum filho nosso. Não amada, não meu povo, o Senhor espalha. Lo-Ruama, Lo-Ami, Jezreel. Lo-Ruama significa não amada. Imagina, a próxima menina que nasce na sua casa, na sua família, você vai colocar um nome desse? Claro que não. Claro que não. Mas o Senhor mandou o profeta colocar esse nome na sua filha. Aí veio o próximo. Agora vai um nome bonito, né? Nada disso. Não meu povo, Lo-Ami. Não meu povo. Aí veio o terceiro. O Senhor espalha. Jezreel. Que coisa horrível. Que coisa terrível. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus deu essa ordem a Oséias? Para ilustrar que o povo de Deus, por conta das suas muitas iniquidades, havia se alijado, se afastado da presença do Senhor e da comunhão profunda que Deus havia dado para eles, através das suas alianças. Deus, Ele quer ter comunhão com o seu povo, mas a realidade é que o ser humano voltou suas costas contra Deus, e aquele que deveria ser raça, que corresponde, que espelha, que demonstra a própria natureza do Senhor, agora nós somos chamados, ou éramos chamados antes de Cristo, de não amada, não meu povo, o Senhor espalha. Mas em Cristo, diz o apóstolo Pedro, quando escreve aos crentes da dispersão: vocês que antes não eram povo, a referência dele é Oséias, vocês que antes não tinham alcançado misericórdia, agora vocês são chamados meu povo, e vocês alcançaram misericórdia, de modo que cada um de nós pode ser considerado filho de Deus, e como família, como comunidade, como corpo, nós temos uma nova história. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é ser igreja, então? É ser o povo de Deus. A pergunta, queridos, que nós devemos fazer diante dessa realidade é: quando essa sociedade, quando essa cidade, quando os cidadãos de Seropédica olham para nós enquanto comunidade, estamos aqui, queridos, estamos aqui, a cidade nos nota, a Kombi passa aqui na frente, e a buzina dela diz Igreja Batista. Já viram isso? Ponto de referência. Aquelas pessoas que estão lá no ponto, volta e meia, olham para cá. Tem gente que passa aqui na frente e simplesmente entra. E outros que gostariam de entrar. A pergunta que fica é a seguinte: qual é a imagem, qual é a visão que essas pessoas que estão no mundo, que não são povo de Deus, que ainda não alcançaram misericórdia, têm de nós enquanto povo de Deus? Sabe, queridos, às vezes eu fico até impressionado. E no culto da manhã a gente pode até compartilhar isso, porque essencialmente a grande maioria aqui são membros da igreja. Mas eu fico às vezes impressionado como a gente facilmente perde da nossa visão, perde da nossa perspectiva, o nosso papel, a nossa obrigação de acolher, amar e abençoar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas pessoas entram e saem desse lugar,
sem receber uma expressão do amor de Deus. Só que o nosso papel, estamos aqui para sermos justamente aqueles que amam como Deus nos amou, que acolhem como Deus nos acolheu, que ensinam o Evangelho como Deus também nos apontou o caminho. Não temos sequer o direito de dizer, não, eu vou para a igreja para falar com os meus amigos. Não. Toda vez que Deus manda uma pessoa ali naquela porta, seja um não crente, seja alguém procurando uma família espiritual, essa pessoa precisa receber de nós a verdadeira expressão que o povo de Deus deve demonstrar, que é o amor, o acolhimento e a verdade do Evangelho. Somos povo de Deus, meus irmãos. Não somos nada aquém disso. Não somos nada menos do que isso. Somos povo de Deus. E sendo povo de Deus, devemos viver como tal. Porque aquele que Deus faz raça eleita, a família, a comunidade que Deus transforma em sua propriedade exclusiva, ele é feito assim, a fim de, percebe? Finalidade, propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós que antes éramos estrangeiros e peregrinos, em relação ao povo de Deus, agora somos estrangeiros e peregrinos em relação ao mundo. Antes estávamos fora, antes éramos peregrinos, estávamos afastados da comunidade de Deus, da família de Deus. Agora nós estamos afastados e somos estrangeiros em relação ao mundo. Mas ao mesmo tempo vivemos nesse mundo. Vivemos nesse mundo como cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós proclamamos, nós anunciamos, nós deixamos claro a nossa cidadania para todos aqueles que estão ao nosso redor. O crente agente secreto, provavelmente nem crente é. E aí a gente tem que tomar cuidado. E aí a gente tem que prestar atenção. Ah, mas eu venho na igreja. Domingo eu estou lá. Eu tenho ministério, eu tenho cargo. Que legal. Parabéns. Isso muda a vida de quem? Às vezes não muda nem a sua. Quanto mais a dos outros. Deus nos chamou para sermos agentes de transformação na vida dos outros. Esse é o papel do povo de Deus. Vivemos como povo de Deus? Sim ou não? Note a característica, a primeira característica que ele dá de sermos povo de Deus. Ser povo de Deus é ser concidadão dos santos. Aí a pergunta natural que vem disso é, quem são esses santos? De quem que ele está falando aqui no verso 19? Nós não éramos desse povo, mas agora somos. E esse povo já tinha alguns cidadãos. Esses cidadãos são conhecidos como santos. Se você pega o contexto anterior, você vai perceber que o apóstolo está falando do povo de Israel, daqueles que primeiramente receberam as promessas da aliança, daqueles que foram reunidos como povo de Deus. Veja que a nação de Israel, o antigo Israel, o Israel do Antigo Testamento, ele é marcadamente o povo pactuado com Deus, não é verdade? Veja, por exemplo, como o texto do Decálogo começa. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenhais outros deuses diante de mim. O que significa isso? Significa Deus dizendo, vocês têm mandamentos a cumprir, mas esses mandamentos que vocês devem cumprir, devem ser cumpridos baseados numa aliança, num pacto, numa comunhão profunda que nós temos. Vocês são meu povo e eu sou seu Deus, diz o Senhor. E nós podemos sim dizer que somos dele, mas também podemos declarar que ele é nosso. Eu sou teu, Senhor, mas tu és meu.
Estou conectado com o Senhor, pactuado com o Senhor. Por quê? Porque agora eu sou concidadão dos santos. O mesmo povo ao qual pertenceu Moisés. O mesmo povo ao qual pertenceu Abraão. O mesmo povo ao qual pertenceu Davi. E não apenas pertenceram, efetivamente pertencem até hoje, porque fazem parte da igreja triunfante, desfrutam da glória do Salvador, aguardando a ressurreição. Da mesma forma como eles foram reconhecidos como integrantes do povo de Deus, eu e você também somos. Você já parou para pensar na grandiosidade disso? O autor de Hebreus, no início do capítulo 11, ele fala justamente disso, na verdade, no início do capítulo 12, ele fala justamente disso. Visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas? Sabe quem são? Aqueles que ele contou a história no capítulo 11. Os grandes heróis da fé, do passado. Você tem aquele herói bíblico? Você tem aquele personagem que você mais gosta? Pensa aí nesse personagem que você acha um homem ou uma mulher de Deus especial. Então, o autor de Hebreus diz, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, de pessoas do passado, que viveram vidas íntegras, que se entregaram em prol da causa do Senhor. Os verdadeiros heróis da fé. Eles são as testemunhas da nossa jornada, da nossa caminhada como cristãos. E uma vez que estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas, o nosso propósito de vida, o nosso rumo nesta vida, é correr a carreira que nos está proposta. Olhando sempre firmemente para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele mesmo, Cristo Jesus, nosso Salvador, em troca da alegria que lhe estava proposta, não fez caso da vergonha a qual Ele foi submetido. Pelo contrário, Ele experimentou sofrimento, dor, penúria, morreu na cruz do Calvário, para que sim, a sua alegria fosse completa, mas para que também a nossa salvação fosse real. E uma vez que somos salvos, nós estamos ombro a ombro com Moisés, com Davi, com Paulo, com Pedro. Nós andamos ao redor de grandes homens e mulheres de Deus do passado, imitando a sua fé e vivendo o mesmo propósito e baseado na mesma integridade. Isso é ser povo de Deus, isso é ser concidadão dos santos. A pergunta que eu não posso deixar de fazer antes de seguir no texto é: você se entende como parte do povo de Deus? Sabe, queridos, eu vejo que muitas pessoas se sentem mais parte de uma espécie de clube religioso do que propriamente parte do povo de Deus. Para sermos parte da igreja invisível, da igreja visível, da igreja local, da igreja que tem endereço, que tem placa, da igreja que se reúne, tem hall de membros e tem liderança. Primeiro nós precisamos ser parte da igreja invisível. Da igreja que está espalhada em toda a face da terra. Do povo de Deus espalhado em todo o mundo. Primeiro lá, para depois aqui. Primeiro filho de Deus, para depois parte de uma comunidade definida de santos. A pergunta que eu te faço mais uma vez: você faz parte do verdadeiro povo de Deus? Toda essa jornada que começamos hoje falando sobre ser igreja, e é uma jornada que nós queremos caminhar como família, como corpo, uns com os outros. Toda essa caminhada, meus irmãos e minhas irmãs, deve começar com essa pergunta: você, e aí não é quem está do seu lado não, é você faz parte do povo de Deus? Sabe, meus queridos irmãos, uma pergunta muito frequente
que eu faço para muitas pessoas, é a seguinte: me conte a sua história de conversão. E a segunda pergunta é: me explique em 1 minuto o Evangelho. O que é a conversão? É a nossa experiência com o Evangelho, não é isso? É a nossa resposta positiva ao Evangelho. Confere? Todo mundo concorda? Estamos juntos? Estamos na mesma página? Conceito simples, né? O que é um convertido? É alguém que respondeu positivamente ao chamado Evangelho. Ok? Beleza. Então as duas perguntas estão muito conectadas, estão muito ligadas. Pense aí, em 30 segundos, a sua experiência de conversão. Agora defina em 1 minuto a mensagem do Evangelho. E meus irmãos, minhas irmãs, me espanta saber que muitas pessoas não conseguem responder nenhuma das duas perguntas. E outras conseguem até mesmo responder de uma forma muito imprecisa e gasosa, me desculpe usar essa expressão, a primeira delas. Ah não, porque minha mãe, minha avó, meu tataravô e tal, chegou no Brasil com William Begbie. Que legal, que joia, né? Isso quer dizer que você é um bom batista, né? De pedigree. Sabe o que isso importa lá no céu? Nada. Absolutamente nada. Ah, pastor, mas não é possível que Deus não vai olhar que eu estou aqui, ó, seguindo o espaço do meu pai e do meu avô. Meu irmão, minha irmã. Você precisa ter o seu encontro com o Senhor Jesus. E o seu encontro com o Senhor Jesus só é possível através do Evangelho. E o Evangelho é a mensagem que trata de uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus. Se você não crê em Jesus de todo o seu coração, confiando exclusivamente nele para a sua salvação, você não é convertido. E, portanto, não é povo de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho cargo. Ah, pastor, mas eu fui batizado nesse batistério. Meu querido irmão, minha irmã, mais uma vez, isso não importa. Todos esses símbolos, todos esses rituais têm seu valor, mas eles são verdadeiramente inúteis se não começam com a verdadeira experiência de conversão. A fé da sua mãe, a fé do seu pai, não vai servir para você entrar no céu. Tampouco para você ser parte do povo de Deus. Ser igreja, queridos, não é frequentar. Ser igreja não é participar. Ser igreja não é contribuir. Ser igreja é algo muito mais profundo. Ser igreja é pertencer. Pertencer a Jesus e, consequentemente, pertencer à família de Jesus. A família de Deus, cujo Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão mais velho. Por isso, o segundo ponto, a continuação do verso 19, nós vemos que ser igreja não é apenas ser povo de Deus, mas ser igreja é mais ainda do que isso. Ser igreja é ser família de Deus e viver como tal. Veja como o verso 19 termina. Nós não somos mais estrangeiros e peregrinos, somos sim concidadãos dos santos e somos também família de Deus. Note que se você virar a sua página, indo ali para o verso de número 14, do capítulo 3 de Efésios, você vai ler o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder te compreender com todos os santos. Veja, mais uma vez, a referência à multidão de testemunhas. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. A Deus seja toda a glória e ele será glorificado na igreja. Agora, o que é a igreja? De forma definida, somos nós. Essa comunidade que se chama Primeira Igreja Batista em Seropédica. Nós sabemos quem faz parte, temos algo chamado hall de membros. Nós sabemos como devemos viver e por isso praticamos algo chamado disciplina. Nós temos uma estrutura através da qual nós somos governados e seguimos a nossa direção. O nome disso é governo. Tudo isso está estabelecido, comunidade definida. Mas note que Deus, o nosso Pai, Ele não dá nome somente para essa família, mas para toda a família de Deus espalhada na face da terra. Nós fazemos parte de algo ainda muito maior. Somos parte da família de Deus. E é somente a família de Deus que pode, através da comunhão com Deus, da presença de Deus, entender verdadeiramente qual é a altura, a largura, o comprimento e a profundidade desse amor maravilhoso que o Senhor tem por nós. Sabe, gente, tem pessoas, talvez você já tenha tido essa experiência, que são magoados, feridos pela igreja. E evidentemente isso acontece, afinal de contas a igreja é feita de seres humanos e seres humanos são falhos. Nós verdadeiramente nos ferimos. O ponto não é se vamos ou não nos ferir, mas quando. E quando nos ferirmos, o que faremos? Como resolveremos? Como trataremos essas feridas que serão abertas? Mas às vezes as pessoas são feridas, se esquecendo muitas vezes que elas também ferem, e dizem assim: eu não preciso da igreja, a igreja é um lugar de desamor, a igreja é um lugar de desunião, a igreja é um lugar de confusão, eu não quero mais saber de igreja. Talvez você já tenha tido essa experiência, ou talvez você esteja nesse momento vivendo essa experiência. O que eu preciso te dizer é que assim como na minha e na sua família, nós também temos os nossos conflitos e resolvemos, porque vale a pena continuar junto. Da mesma forma é na igreja. Vale a pena continuar junto. E não há vida fora da igreja. Não há experiência completa, profunda com o amor de Deus fora da comunhão dos santos. Qual o propósito de todas as coisas? A glória de Deus. Nós não temos como viver esse propósito que Deus determinou para nós e é o meio através do qual nós experimentaremos verdadeira alegria e satisfação fora da comunidade, fora da igreja. Pastor, mas a igreja não salva. É verdade, igreja não salva, mas a igreja é a reunião dos salvos, porque uma vez salvo, você é filho, e filho vive em família, com seus irmãos, com as suas irmãs e com o seu pai. Ser igreja é viver como família de Deus. Terceiro lugar, ser igreja é permanecer firmado em Cristo e na sua palavra. Em primeiro lugar, ser igreja é ser povo de Deus. Segundo lugar, ser igreja é ser família de Deus. E em terceiro lugar, ser igreja é viver em Cristo e em sua palavra. A igreja tem um fundamento, tem um alicerce. Que alicerce é esse? Hoje cedo a gente estava lá na classe com os novos membros, os irmãos chegando. Uma turma bonita, 17 pessoas hoje tínhamos na turma. É um tempo bom da gente falar um pouquinho sobre a ceia e o batismo. E num dado momento, a gente conversando sobre as questões ligadas à autoridade da igreja, surgiu então o assunto de modelos de autoridade que a gente vê propostos por aí.
A gente vê, muitas vezes, nos movimentos pentecostais e neopentecostais, a doutrina equivocada, errada, que traz muita dor e sofrimento, da cobertura espiritual. Talvez você já tenha ouvido falar de um negócio desse, né? Da cobertura espiritual. Ah, você tem que estar debaixo da cobertura de um ungido do Senhor. Trem é esse? Onde é que está isso na Bíblia? Não existe isso. Ah, pastor, mas eu pensei que era você o ungido do Senhor. Eu sou ungido pelo Senhor da mesma forma como você é também. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que todos nós temos a unção do Espírito Santo. Todos nós somos ungidos. O Espírito Santo habita em nós, e ele está em nós, e nós temos o recurso espiritual para vivermos debaixo da direção do Senhor e do poder do Senhor. Então todos somos ungidos. Então eu não tenho guarda-chuva espiritual para colocar sobre a cabeça de ninguém. Você pode tomar as suas decisões livremente. Esse é um dos nossos princípios enquanto batistas, inclusive, né? A liberdade de consciência. Esse ano tem eleição. Você vai votar em quem você quiser. E nem sob tortura eu vou dizer em quem eu vou votar. Entendeu? Ah, pastor, mas tem implicações dos princípios bíblicos no voto? Claro que tem, mas quem tem que fazer esse trabalho é você. Quem tem que fazer essa avaliação é você, não sou eu não. Sabe por que tem tanta gente na religião do cabresto? Seja nos modelos pentecostais e neopentecostais, seja também no romanismo, né? A gente falou sobre isso na classe de novos membros. A Igreja Católica Romana, nada mais nada menos, é uma instituição que se propõe a ser o intermediário absoluto de todas as bênçãos de Deus. Só vai ter bênção de Deus se passar por mim. Sendo que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus poderia ter dito muito bem ali, ninguém vem ao Pai a não ser pela minha igreja. Mas ele não fez isso. Ele poderia ter dito, não poderia? Mas ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas tem muita gente na religião do cabresto, porque as pessoas acham mais fácil. É mais fácil eu sempre ter alguém para dizer o que eu tenho que fazer. Ah, eu estou na dúvida, eu vou ligar para o pastor me dizer o que eu tenho que fazer. Bom, é claro que faz parte do ministério cristão, não só do ministério pastoral, aconselhar uns aos outros. Mas o fundamento do nosso conselho qual é? É a Bíblia. Se eu aconselho de acordo com a minha opinião, sabe o que vai acontecer? Eu vou atrapalhar a vida de um monte de gente. Ah, porque eu acho que você deveria fazer assim. Meus irmãos, mais uma vez, né? Você sabe, você já está aprendendo. O que eu acho não importa. Você pode repetir isso? O que eu acho... Porque para pensar, se importasse, ia dar muito ruim. Ia dar muito errado. Afinal de contas, o problema da igreja sou eu. Se o problema da igreja sou eu, e eu quero impor aos outros aquilo que eu acho, o que vai acontecer? Eu serei um déspota, e uma pessoa que ao invés de abençoar, eu vou atrapalhar a vida dos outros. E é justamente o que a gente vê à torta e à direita aí, abuso espiritual. Não são pastores que instruem e que levam ao alimento. São pastores que atuam como dominadores do povo que não lhe pertence, mas pertence ao Senhor. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo prossegue o texto que nós estamos olhando nessa manhã, dizendo que a igreja está edificada sobre um fundamento. Note, edificados sobre o fundamento. Não é edificado sobre 3 fundamentos, como o romanismo diz. Não é edificado sobre vários fundamentos. Não. O fundamento. E que fundamento é esse? Note como o apóstolo Paulo desenvolve
esse conceito do único alicerce da igreja. O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então note, Jesus é o grande fundamento da igreja. E ele entregou a responsabilidade a determinados homens para serem os seus veículos autorizados, para instruírem o povo de Deus, de modo a que o povo de Deus cumpra a sua missão e viva debaixo da vontade do nosso Salvador. Quem são esses agentes autorizados? Profetas e apóstolos. Os profetas e os apóstolos falam de si mesmos? Falam de quem? De quem? De Cristo. Os profetas no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Os apóstolos no Novo Testamento receberam a missão do próprio Cristo de divulgar o seu ensino. Olha que coisa interessante, queridos. A igreja, ela tem um fundamento apostólico que aponta para Cristo. E ao mesmo tempo ela tem uma autoridade apostólica. Sim. Note que o próprio Senhor Jesus, ele entrega à congregação a autoridade apostólica. Lembram? Jesus chega para os discípulos e pergunta assim: pessoal, quem que o pessoal aí, quem que o povo está dizendo que eu sou? E aí as respostas começam a pipocar. Quais são as respostas? Elias, João Batista, um dos profetas. Essas são as respostas que o povo estava dando, os boatos acerca de Jesus. Muito bem. Jesus então muda a pergunta. O que ele faz? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Melhor aluno da sala, Pedro. Rapidamente levanta a mão e responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Qual é a reação de Jesus a essa resposta? Que bom, Pedro, você acertou, é isso mesmo. Pedro, filho de Jonas, não foi a carne ou o sangue que revelaram isso a você. É isso mesmo, você respondeu corretamente. Saiba então, Pedro, que tu és Pedro, esse é o teu nome. E curiosamente, é sobre esta pedra, a tua afirmação, a tua declaração, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquilo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. Aquilo que desligardes na terra, terá sido desligado no céu. Porque a comunidade que confessa Jesus, o próprio Cristo dá as chaves do céu. A igreja tem autoridade apostólica. Pedro não está mais vivo, não é verdade? Nem Paulo, nem João, nem nenhum dos apóstolos. Todos eles já morreram. Mas eu conheço um apóstolo lá no meu bairro. Esquece, nome de Jesus. Apóstolo bom é apóstolo morto, como já disse um pregador. Não tem apóstolo vivo não. Todos eles já estão na glória. Mas nós temos o seu legado. Aonde? Na Bíblia. Quer aprender o ensino dos apóstolos? Leia a Bíblia. Quer viver a comunidade apostólica? Viva a igreja bíblica. Há um fundamento, e o nome dele é Jesus Cristo. E para conhecermos esse fundamento, precisamos buscar a doutrina dos apóstolos. Precisamos conhecer aquilo que os profetas nos deixaram. E diante desse fundamento maravilhoso, que é a própria palavra de Deus, a palavra que tem a capacidade de trazer vida onde antes só havia morte, que a igreja está firmada. A igreja está alicerçada na palavra de Deus. Ser igreja, então, é ser o povo fundado, firmado, alicerçado em Cristo e na sua palavra. Quarto e último lugar,
A igreja deve ser edificada juntamente para a habitação de Deus. Ser igreja é ser povo de Deus. Ser igreja é ser família de Deus. Ser igreja é estar fundamentado na palavra de Cristo. Ser igreja é viver em constante edificação como habitação de Deus. Note como o texto se desenvolve. Jesus é a pedra angular, verso 20. Mas no verso 21 o apóstolo nos ensina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você se lembra do templo do Antigo Testamento? Qual era a função do templo no Antigo Israel? Habitação de Deus e lugar de encontro do povo com Deus. Para isso serviu o templo, não é verdade? Onde está o templo agora? O templo somos nós reunidos. Deus está aqui. Ele está presente entre nós. E Ele está presente entre nós de maneira a dar tanta vida a nós, que nós mesmos promovemos pela vida de Deus em nós o nosso próprio crescimento. A igreja é um edifício espiritual que está sendo construído e os tijolos somos nós, mas a obra não está completa, não está terminada. Tem mais tijolinho aí fora, tem mais pedra viva que ainda não está aqui. Quem vai fazer a edificação do próprio corpo? O corpo, nós. Numa outra metáfora, numa outra figura bíblica, a igreja é um corpo físico. As células se multiplicam. O corpo se regenera naturalmente, não é assim? Da mesma maneira é a igreja enquanto organismo vivo. Ser igreja, portanto, é viver essa constante edificação, porque nós somos um santuário dedicado ao Senhor. Nós somos, sim, esse povo que Deus reúne ao redor de si. A pergunta final é: nós estamos vivendo essa edificação que Deus quer promover em nós? Vivemos assim? Andamos assim? Terminando, meus irmãos, esse texto de Efésios 2, 19 a 22, nos mostra de uma maneira muito clara e bela o que significa ser igreja. Ser igreja é já não viver como estrangeiro, mas como povo de Deus. Não como alguém fora da família de Deus, como órfão, mas viver como família do próprio Deus. Ser igreja é estar firmado sobre o fundamento da palavra, tendo Cristo como pedra angular. Ser igreja é ser edificada juntamente com os irmãos para a habitação de Deus no Espírito. É uma igreja que se edifica, que cresce e que avança em comunhão e em evangelização. A igreja é um milagre da graça, meus irmãos. A igreja é um milagre da graça. Ela existe porque Cristo morreu, ressuscitou e porque Ele reina. É por isso que a igreja deve ser amada, honrada, servida e levada muito a sério. Deus nos chama hoje mais uma vez a sermos igreja. E é muito interessante, queridos, porque algum tempo atrás, esse verbo ser, ele veio aparecendo. Sempre através de outras pessoas, não é fruto da minha imaginação, não sou uma pessoa criativa. Não sou mesmo. Mas eu lembro que o primeiro contato que eu tive com essa ideia do ser foi o nome que o David, membro da nossa igreja, está vindo lá de Campo Grande, ele deu para o PG que funciona na casa dele. Ser obediente. Não é? Tem pessoas aqui que frequentavam lá. Não é? Ser obediente. Eu achei legal aquela jogada, né? Porque ele pegou ser, que é o início da palavra seropédica, e aí ele emendou com obediente. Final do ano passado, o Bruno, nosso vice-presidente, ele falou: pastor, a gente podia pegar essa ideia de ser, igreja ser.
gente compartilhou isso com os meninos da comunicação, eles estão trabalhando essa ideia, estão caminhando aí nessa direção. E conforme Deus foi incomodando meu coração e trazendo pessoas para falar sobre isso, falando dessa ideia do ser, eu pensei, nós realmente precisamos ser desafiados a ser igreja. A não meramente ir à igreja, ou frequentar a igreja, ou estar na igreja, ou pior ainda, consumir o serviço da igreja. Deus nos chama a ser igreja. É sobre isso que a gente começa a falar nesse domingo. Eu quero convidar você a caminhar comigo nessas próximas semanas, para que a gente experimente verdadeiramente como PIB enceropédica, o ser igreja. Ser é mais do que fazer, muito mais. E é isso que Deus quer para nós, que nós sejamos igreja. Igreja não é apenas o lugar onde nos reunimos, é o povo que Deus reuniu em Cristo para a sua glória.